Fundo imobiliário logístico pagando mais de 11% ao ano. Hoje a gente vai dar uma olhada em 5 fundos imobiliários que têm um grande potencial e que pagam um dividend yield bem alto, mas a gente vai ver também quais os riscos deles. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que você ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para um amigo ou amiga para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @estelamourão. Aqui embaixo na descrição tem o link do meu perfil, me segue por lá, porque eu falo sobre fundos imobiliários todos os dias. HGLG, BTLG, Bresco Logística, XPLG, LVBI, VILG11. Esses são os fundos de logística considerados de primeiro time. São fundos bem diversificados, que já têm centenas de milhares de cotistas, tem muitos imóveis no portfólio, mas também existem aqueles fundos de logística que têm menos imóveis, menos cotistas, que têm menor histórico, mas que também podem colocar muito dinheiro no bolso do cotista. Eles podem oferecer ganhos extras para quem investir neles. O primeiro fundo que a gente vai ver é o HLOG, Ed Logística, gerido pela Ed Investments. Ele fez seu IPO no dia 23/12/2019, tem um patrimônio líquido de 488,8 milhões de reais, tem mais de 4 mil cotistas. Eu gravo esse vídeo no dia 16 de dezembro e no último fechamento de mercado, a sua cota custava R$ 87,10. O valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 115,01. Isso significa que ele está com um PVP de 0,75, ou seja, pelo valor patrimonial a gente teria um desconto de 25%. É sempre bom frisar. Fundo de tijolo a gente não deve precificar pelo PVP, mas sempre que tem uma discrepância, uma diferença muito grande entre valor de mercado e valor patrimonial chama a atenção. O último rendimento do fundo foi de 65 centavos. Anualizando esses rendimentos, a gente teria um dividend yield de 8,96% ao ano. O fundo tem hoje 5 imóveis. Existe uma concentração no imóvel CityLog Viracopos. Esse é o primeiro ponto de atenção no fundo, concentração de receita. Outro ponto de atenção é a vacância física do fundo, que hoje está em 15%. Mas, sem sombra de dúvidas, o maior ponto de atenção desse fundo é a alavancagem, que hoje está em 39,10%. O segundo fundo que a gente vai dar uma olhada é o HSLG11, o HSI Logística, gerido pela Hemisfério Sul. Ele fez seu IPO no dia 15 de dezembro de 2020, tem um patrimônio líquido bem maior do que o primeiro, 1,3 bilhões de reais, e tem mais de 35 mil cotistas. Sua cota custava, no último fechamento de mercado, R$ 91,37, e o seu valor patrimonial é de R$ 103,67. Ou seja, seu PVP hoje está em 0,88, 12% de desconto sobre o seu valor patrimonial. O último rendimento pago pelo fundo foi de 74 centavos, e se a gente anualizar esses rendimentos, a gente tem um dividend yield de 9,72% ao ano. O fundo tem hoje 5 imóveis, a vacância está zerada e ele tem tese de last mile, 34,6% da sua ABL se localiza até 15 quilômetros de grandes capitais e 65,4% se localizam até 30 quilômetros. 49% da BL se localiza na região metropolitana de São Paulo. O fundo tem hoje imóveis em Belo Horizonte, São Paulo, Manaus e Curitiba. Em relação à alavancagem do fundo, está tranquila, é de 7,9% e ele tem aí 4 anos, até realmente precisar fazer caixa para pagar a alavancagem. O maior risco do fundo, com certeza, é a concentração no inquilino Casas Bahia. Hoje, 38,2% da receita do fundo vem das Casas Bahia e a gente sabe que ela está apresentando muitas dificuldades, Todos os resultados trimestrais da empresa é prejuízo atrás de prejuízo, então é um risco muito grande. O terceiro fundo que a gente vai ver é o PATL11, o Pátria Logística. Ele era gerido pela Pátria, mas a Pátria comprou a VBI e hoje a gestão do fundo é da VBI. O IPO do fundo aconteceu dia 14 de agosto de 2020. Ele tem um patrimônio líquido de 490,9 milhões de reais e tem mais de 24 mil cotistas. No último fechamento de mercado, uma cota do fundo custava R$ 63,29 e o valor patrimonial de uma cota do fundo é de R$ 98,33.
ou seja, PVP de 0,64, 36% de desconto no valor patrimonial do fundo. O último rendimento dele foi de 60 centavos, ele teve um resultado de 54 centavos, 6 centavos ele pegou do caixa, tá? E distribuiu 60 centavos, o que dá um dividend yield anualizado de 11,38% ao ano. O fundo tem 4 ativos, 6 inquilinos e o problema dele está no ativo de Ribeirão das Neves, que é a vacância de 37%. E ele também tem concentração da receita em um imóvel específico. O imóvel de Itatiaia representa 56% da receita do fundo e 33% da receita vem de Ribeirão das Neves. A vacância do fundo hoje é de 6,5%, mas a verdade é que essa vacância vai diminuir. Ontem saiu o fato relevante do fundo falando que aconteceu a locação de Ribeirão das Neves para MMS Armazenagem Logística S.A. O contrato vai ter duração de 60 meses, né? Ou seja, 5 anos, com início no dia 1º de dezembro de 2023. Tem carência, ou seja, o fundo vai ficar um tempo sem receber o aluguel, mas após a carência, a receita vai ser impactada em 4 centavos por cota. E Ribeirão das Neves é o problema do fundo. Por quê? Porque ele é um galpão refrigerado. Como ele é refrigerado, ele não vai poder ser locado para qualquer inquilino que tenha qualquer negócio. Não, ele vai ser locado apenas por inquilinos que precisam de um galpão refrigerado, como, por exemplo, frigoríficos. O único locatário de Ribeirão das Neves é a BRF e agora MMS. Com essa locação, o fundo não vai zerar a sua vacância, tá? Eu estimo que cerca de 5.000 metros quadrados do galpão Ribeirão das Neves ainda vai continuar vago, mas a vacância vai cair bastante, o que é uma boa notícia para os cotistas. O quarto fundo que a gente vai ver é o RBRL11, o RBR Log. Ele é gerido pela RBR Gestão, fez seu IPO no dia 20 de abril de 2020, tem um patrimônio líquido de 704,7 milhões de reais e mais de 13 mil cotistas. Uma cota do fundo custava, no último fechamento do mercado, R$ 84,85 e o seu valor patrimonial por cota é de R$ 105,38. O que nos dá um PVP de 0,80, ou seja, 20% de desconto hoje do seu valor de mercado sobre o seu valor patrimonial. O último rendimento do fundo foi de 72 centavos. Se a gente anualizar esse dividendo, a gente tem um dividend yield de 10,18% ao ano. O fundo tem hoje 5 imóveis, 3 galpões em São Paulo, 2 galpões em Minas Gerais, mais precisamente Extrema em Minas Gerais. E 59% da receita vem justamente de Extrema. E aí a gente tem um dos riscos do fundo, porque Extrema concede benefício fiscal, o que atrai empresas, né? As empresas vão para lá justamente pelo benefício. A gente tem filas de empresa procurando galpão logístico por lá. O que acontece é, se o governo não conceder mais esse benefício, será que a gente vai ter essa demanda toda por galpão na cidade? A verdade é que a localização, né, Extrema, é bem localizado, é uma região de fácil acesso a diversos centros urbanos importantes, como BH, como São Paulo, mas existe sim o risco desse benefício não existir mais e da demanda diminuir. Outro risco do fundo é a concentração de receita no Mercado Livre. O Mercado Livre representa hoje 36,5% da ABL do fundo. O fundo tem hoje uma vacância financeira de 6% e uma vacância física de 7%. E o último fundo que a gente vai ver hoje é o TRBL11, Telos Rio Bravo Renda Logística, o antigo SDIL, né? Mudou de nome recentemente. Aqui a gente tem uma cogestão, Rio Bravo e Telos. O fundo fez o seu IPO no dia 19 de novembro de 2012 e até 2018 o fundo foi gerido exclusivamente pela Rio Bravo, que não vinha fazendo um bom trabalho. O fundo era parado. Não acontecia nada no fundo, mas a Telos recentemente começou a trabalhar muito bem no fundo, fazer novas emissões, comprar imóveis, vender imóveis. Isso vem melhorando o fundo. O fundo tem um patrimônio líquido de 608,9 milhões de reais e mais de 62 mil cotistas. No último fechamento de mercado, a cota do TRBL11 custava R$ 97,18. O seu valor patrimonial é de R$ 95,21, ou seja,
pelo PVP. Esse é o único fundo que está praticamente no preço, está com um PVP de 1,02%, ou seja, não tem desconto. O último rendimento pago pelo fundo foi de 72 centavos. Anualizando esse rendimento, a gente tem um dividend yield de 8,89% ao ano. O fundo tem hoje 2 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Rio de Janeiro e 1 imóvel em Minas Gerais. O primeiro ponto de atenção desse fundo é a concentração em inquilinos. Reparem que 37% da receita do fundo vem dos Correios, 24% BRF e 16% da Braskem. E o segundo ponto de atenção é a alavancagem. A alavancagem do fundo hoje é de 30,33%. Ele tem quase 185 milhões de reais de dívida. Em 2025, ele teria que pagar 61 milhões de reais. Acontece que esse fundo está num ponto de virada. Como eu falei, a Telos tem trabalhado muito bem esse fundo, que foi jogado às traças pela Rio Bravo por muitos anos. Em agosto, foi firmado um compromisso de compra e venda irrevogável e irretratável para a venda dos imóveis Multimodal Duque de Caxias e International Business Park. Os 2 imóveis do Rio serão vendidos. O valor total da venda é de 246 milhões de reais, que dá R$ 30,26 por cota. A operação deve gerar um ganho de capital de R$ 64.285.970,25, o que dará aos cotistas R$ 10,05 por cota, um baita de um lucro, uma operação enorme, o que resolveria o problema da alavancagem. Além dessa venda, o fundo está agora em emissão. A emissão não está com um bom resultado, não está com uma boa captação. O fundo quer 150 milhões de reais e até agora ele captou 8 milhões, ou seja, 5,42% apenas. A oferta agora está para investidores profissionais, então vamos ver se o fundo consegue captar pelo menos o mínimo, que é de 10 milhões, para pôr um dinheiro no bolso. Mas fato é que esse fundo está agora num ponto de virada, onde ele pode resolver a sua alavancagem, depois comprar novos imóveis, e se conseguir captar um dinheiro a mais nessa emissão, aí sim o fundo fica bem tranquilo. Bom, e finalmente, quais as vantagens de se investir em fundos como esse, mais fora do radar? Bom, primeira vantagem, em alguns aqui a gente viu o dividend yield mais alto. Não em todos, né? A gente viu que no PATL, que está pagando mais de 11%, e no RBRL, que está pagando mais de 10%, a gente tem um dividend yield bem alto, né? Em fundos logísticos, que são, teoricamente, estáveis, mais tranquilos. Aqui, esses fundos não são tão visados, têm mais riscos, por isso a cota fica mais barata, por isso o dividend yield é mais alto. A segunda vantagem é que a gente tem um potencial ganho de capital. Como a gente viu, tirando o TRBL, a gente tem ali descontos de até 36% no valor patrimonial. Logicamente, é sempre bom frisar. Fundo de tijolo a gente não precifica pelo PVP, a gente precifica pelo modelo de Gordon, né? Eu tenho a planilha inteligente que precifica para mim de forma muito correta, mas de qualquer maneira é um disparate, né? É muita diferença entre valor de mercado e valor patrimonial. Então, quem compra esses fundos pode ter bons ganhos. Mas, logicamente, pessoal, não existe almoço grátis no mercado. Esses fundos têm, sim, um dividend yield mais alto em alguns casos, potencial de ganho no valor da cota, mas os riscos são maiores também. A gente viu aqui, existe concentração em inquilinos, alavancagem, concentração em inquilino que não está bem das pernas, que pode pedir recuperação judicial, como é o caso das Casas Bahia. Então, tem que ser bem analisado o caso para ver se vale a pena mesmo entrar na carteira de vocês. Agora eu quero saber se você tem algum desses fundos ou se gostou de algum deles, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.